Olá, começa agora mais um Educador Entrevista e no programa de hoje nós vamos falar do andamento do restauro das telas de Portinari, tá certo? Você vai conhecer os detalhes e as informações a respeito desse restauro. Querida, obrigado pela participação. Imagina, agradeço também muito. Hoje acompanhado também da professora Márcia Risuto, obrigado pela presença. E do Toninho. Toninho, obrigado aqui pela participação sempre com a gente. Sou eu que agradeço o convite. Bom, Florence, vamos falar um pouquinho do andamento até aqui, né? A gente tem acompanhado, feito matérias constantes aí a respeito do processo. A gente viu toda a conclusão do altar-mor, né? Em que etapa nós estamos agora do restauro? Depois do altar-mor, nós já concluímos a fuga para o Egito, a Sagrada Família e 4 passos da Paixão. Então, concluído o altar-mor, a cada momento que nós pegamos uma dessas telas grandes, que é o caso da fuga para o Egito ou da Sagrada Família, pegamos também 2 passos da Paixão, que são obras menores. Esses estão prontos e também já colocados no local. Estamos trabalhando agora com o batismo de Jesus e mais 2 passos da Paixão. Perfeito. E o altar-mor é lógico que deu um trabalho maior aí em função dele ser um conjunto de telas, não uma única tela. Sim, são 5. E também por ser a parte que estava mais danificada do conjunto, né? Sim, ele estava bem danificado por cupins, a Sagrada Família estava muito danificada também. A Sagrada Família foi o único dos trabalhos que nós tivemos que fazer um enxerto, porque houve perda de suportes e havia uma alteração muito grande no azul, mesmo no azul do céu. Não só no azul, mas onde ele misturou branco. Os rosas também estavam muito alterados. E do fuga para o Egito aconteceu a mesma coisa. Foi nesse momento, com essas alterações de pigmento muito visíveis, muito claras e de difícil ser reversível, que nós pedimos então a colaboração, a participação da professora Márcia Risuto, que está agora fazendo as medições dos pigmentos e nos acompanhando nos trabalhos que estão vindo agora. Perfeito. E a professora Márcia é do Instituto de Física da USP. É isso mesmo. Como é que a física entra na arte? Então, é uma pergunta realmente bastante interessante, né? A física, ela tem alguns métodos que auxiliam na caracterização dos pigmentos. Então, eu poderia identificar os pigmentos quimicamente, mas para isso eu precisaria retirar uma amostra, que em alguns casos não é interessante você remover um pedacinho da obra para analisar. E a física possui algumas técnicas que são técnicas não destrutivas. Eu posso analisar o objeto sem tocá-lo. Então, com isso, eu consigo, particularmente neste caso, analisar todos os pigmentos, levantar a palheta do artista sem amostragem, ou seja, sem tirar nenhum elemento, nenhum ponto, nenhuma amostra do objeto e, com isso, levantar todos os pigmentos que o artista utilizou na confecção daquela obra, né? Então, no caso particular dessa coleção, que é rica, né? Tem quantas Diversidade, obras? são 28. 28 obras. Nós teríamos realmente um mapa muito grande de todos os pigmentos utilizados pelo Portinari nesse período da vida dele e um pouco também do processo, né? Como que ele preparou as telas, o que pigmentos ele colocou, qual foi a disposição dos pigmentos, quais viriam primeiro ou uma segunda camada, numa primeira camada. Isso também é permitido com as técnicas que estamos utilizando. E o Portinari ele era muito rico em misturas, né? Inclusive de coisas inusitadas. Se é que a gente pode dizer assim. Na verdade, nós estamos encontrando misturas de pigmentos, né? De pigmentos. Não encontramos materiais diferentes, outros, porque existem artistas que misturam a terra mesmo, misturam a areia mesmo. Não é o caso. São pigmentos puros que ele realmente mistura. E com muita propriedade. Com muita propriedade. Isso é muito interessante. Ele trabalha com os brancos, né? Hoje estávamos discutindo isso. Os realces que ele quer fazer, ele trabalha muito com os brancos, o branco de chumbo, o branco de zinco, o branco de titânio, que são os elementos principais que ele tinha para dar os realces. E ele tem as cores muito vivas também, né?
O azul é muito forte, o verde, o amarelo. Ele trabalha com o pigmento bastante puro, que quando você faz a análise, salta facilmente o elemento químico característico do pigmento, né? Então, sei lá, um amarelo de cádmio, por exemplo, porque aparece um elemento químico que caracteriza muito bem o pigmento dele. Então, isso é interessante porque você começa a perceber o quanto ele misturava ou não, o quanto ele pegava um pigmento e ia diluindo, se ele usava o branco de zinco para diluir mais ou o branco de titânio, se isso está se repetindo em todas as obras ou não. Isso vai ser um ótimo estudo para ser feito, né? Como que ele trabalhava, né? Se uma obra ele trabalhou mais o branco de zinco ou mais o branco de titânio, e como ele diluía isso nos pigmentos, isso é permitido identificar também. Se a gente pensa nas tintas da época e hoje, né, que a pessoa vai adquirir para fazer uma tela, é a mesma composição química ou elas mudaram muito de lá para cá? Então, você tem alguns marcadores muito importantes, né? Por exemplo, eu acho que os pigmentos, os artistas brasileiros, eles estão sempre usando pigmentos mais modernos. Então, são característicos o branco de zinco, o branco de chumbo, o branco de titânio. Agora, tem marcas grandes, por exemplo, no século XIX, houve a produção de um branco, por exemplo, o branco, não vou me lembrar muito bem, mas ou zinco ou titânio. No século XX surgiu outro. Então, tem marcadores. Então, obras que são datadas do século XVII, XVIII, não devem ter branco de zinco nem titânio. Então, isso você também faz uma datação indireta, né? Claro que pode haver o restauro, e naquele ponto é um restauro, e aí pode ter o pigmento moderno. Mas, se não, deveria ter o pigmento só antigo. Tem outros elementos também que aparecem, alguns outros pigmentos que surgem da industrialização. Então, esses não deveriam aparecer em obras muito antigas. Mas, no caso dos nossos artistas, eles são pouco modernos, de tudo isso. ou seja, são pigmentos mais modernos, então é só a característica do pigmento e da sua frequência na obra do artista. Até porque tem a coisa que é a questão de mercado mesmo comercial, né? De oferta e procura de material, né? É o que está disponível em larga escala no momento. Então, e falando um pouco disso, é muito interessante, porque alguns artistas brasileiros, você já percebe o reaproveitamento de tela, não especificamente aqui, mas em estudos que nós fizemos, por exemplo, na Pinacoteca, já evidenciamos que tem uma pintura embaixo, uma cena embaixo, e depois ele reutiliza a tela fazendo uma outra pintura em cima. Então, há também possibilidades da física auxiliar nisso, ou seja, como a radiografia, com uma imagem de infravermelho, que é você começar também a fazer o estudo do processo criativo do artista. Os traços iniciais, se ele faz a base de carvão, se ele quadricula o quadro. Então, em particular, aqui nós estamos focados nos pigmentos, mas existe essa possibilidade também de fazer todo um estudo do processo criativo do artista, olhando desde a base de preparação até os traçados iniciais. Então, isso é muito interessante. Quando se pensa na riqueza, não só do processo, mas do contato com essas obras, vocês estão conseguindo deixar para a gente também, né, Florência, um acervo aí rico de informações que nas outras etapas do processo a gente nem imaginou que teria, né? Quando a gente pensa aí na questão clara de, inclusive, registrado os tipos de tinta e mais do que isso, né? Todas as surpresas que apareceram, como no Altar-Mor, os esboços ao fundo da tela. Verdade. No Altar-Mor encontramos 2 esboços no verso da tela. Nós estamos vendo também os suportes que ele usou, que não são todos iguais, ou seja, as telas que ele usou para pintar essas obras não são todas iguais. Estamos descobrindo que algumas delas, como a Fuga para o Egito e esse Batismo de Jesus, são suportes que têm emenda no verso. São coisas que a gente não... É só
tendo o material disponível na mão, que você tem acesso a estas outras informações, né? A composição das telas em si, né? Vamos esquecer das tintas. Sim. Ela é similar, o material é variado? Nós estamos o que nós trabalhamos até agora, o que dissemos que está pronto e colocado, em termos de material, é praticamente a mesma coisa. Essa outra que nós estamos tratando agora, ela tem um aspecto extremamente mais opaco, então é uma dúvida que ainda vai ser identificado melhor, porque talvez ele tenha usado também têmpera ou talvez têmpera com óleo, também em sobreposição. Então estamos analisando esse aspecto para a informação ser mais completa possível. Okay. Porque é difícil você ter acesso à obra como tem no momento de restauro. Né? Você está com o material na sua frente e trabalhando, analisando o material da obra. Quando está na parede, isso tudo é muito mais difícil, claro. Os chassis das telas, vocês trocaram as Estamos substituindo todos. 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 E a composição desse chassi? Nós chamamos de chassi de alumínio porque, na verdade, a estrutura dele toda é feita em alumínio. As travas e tudo. Ele tem em madeira o revestimento externo, madeira super tratada para cupim, e as cunhas também são de madeira. E é um material, é um chassi muito recomendado para telas, principalmente de grandes dimensões. E nós estamos preocupados com dois aspectos principais. Os ataques de cupim, que daí reduz intensamente, e com a umidade que pode empenar o chassi. Os chassis que nós estamos tirando, inclusive nós não nos desfizemos deles, mas todos eles têm problemas sérios, estão sendo substituídos porque realmente precisavam ser trocados. Quando vocês retiraram esse chassi, né, o padrão de madeira era o mesmo? Vocês chegaram a avaliar isso ou não? Nem todos são iguais. Os do altar-mor, o do altar-mor da Sagrada Família e da Fuga para o Egito são ao mesmo tipo de madeira, o mesmo tipo de tratamento. Esse que nós estamos agora é outro tratamento, é outra madeira, e o da Via Sacra também é diferente. Porque também tem isso, né? Se a gente pensa que a tinta, o material da tela e etc. vai causar transformações ao longo do tempo, o chassi também, né? O padrão de madeira também seria influenciado tanto ao ataque de cupins quanto à umidade. Mas seja chassi de alumínio que nós estamos colocando por alguns fatores, ou seja o de madeira, você tem que tratar com madeira muito seca, com madeira de muito boa qualidade, que tenha chanfro, cunha, que não seja pregado como estão todos eles pregados nas quinas. Então isso tudo sim pode provocar danos na tela, como abaulamentos, ou favorecer o ataque de cupim quando é uma madeira nova, ou empenamento quando é uma madeira que não está bem seca. Esses cuidados todos nós estamos tendo quando fazemos a substituição. Além disso, toda a obra pronta, nós estamos fechando o verso com uma tela para evitar a infiltração de insetos, porque ficam anos sem ser tocadas, não é? Então, para evitar o acúmulo de insetos, de poeira, até besourinho, aranha-viva, essas coisas todas nós tiramos do verso. Porque entram e ninguém vê, está na parede, não é? Vão passando pelas frestas vão e vão habitando pelas frestas. O fundo então, todas elas estamos vedando o verso com tela para evitar, principalmente a Via Sacra, que fica inclinada com relação à parede, aquilo tem um acúmulo de sujidade impressionante, né? Muito bom. Toninho, tinha ideia da dimensão quando o projeto de restauro começou a ser trabalhado na cidade, que a gente chegaria a um detalhamento físico desse? É importante. Boa tarde a todos. É muito gratificante. Eu até comentava agora há pouco, nós estávamos lá na igreja onde foi montado o ateliê e comentávamos, eu falei que até o final do restauro eu vou aprender um pouquinho sobre Portinari, sobre como agir, enfim, tem que parabenizar não só a Florence, é muito gratificante para nós também podermos estar recebendo a professora doutora Márcia. Eu até falava na Fundação Portinari, no projeto Portinari, e comentava que nós estávamos recebendo a visita da Márcia, que eles estavam fazendo o estudo com relação ao material que foi utilizado. Nossa, o pessoal realmente enalteceu. Eu quero aproveitar, inclusive, para
parabenizar e cumprimentar você realmente pelo seu trabalho. Mas não esperava de toda essa expectativa, evidentemente, que era sim de restaurar as obras de Portinari, mas após conhecer a Flórice, que eu tive a oportunidade de conhecê-la, como também o Júlio não está aqui, a Adriana, que também faz parte da equipe, eles estão na sala ao lado ali acompanhando, mas foi de extrema importância para nós, para a nossa cidade, poder receber a equipe da Devera Artes, da Flórice aqui, porque atrelado a todo esse trabalho, né, que nós reconhecemos que é um trabalho maravilhoso, nós estamos tendo a oportunidade de receber as orientações, tanto do Júlio como da Flórice e das pessoas que eles estão trazendo para cá, né? Como o caso da professora Márcia, do professor Teixeira, que também depois nós estaremos falando sobre a nova expografia, ou seja, haverá toda uma mudança no posicionamento dessas obras, não só da via sacra, né, que vai passar para a parte interna então você conseguirá visualizar as obras ao adentrar a igreja, né, que, como é de praxe nas demais igrejas, onde tem via sacra, haverá uma mudança também com relação a outras obras, no caso de a imagem de Aparecida, que ela vai lá para frente, nós temos também a transfiguração, enfim, haverá uma série de modificações. E tudo isso também nós temos que agradecer, Luciano, e a você, telespectador, ao Padre Pedro, né, a toda a equipe, ao Túlio, que tem realmente demonstrado um interesse muito grande, colocado toda a estrutura, né, da igreja, assim, viabilizando todo esse trabalho, inclusive para que nós possamos ter a Márcia aqui, foi necessário também firmar aí um termo, né, entre a Universidade de São Paulo e a igreja, então de extrema importância, e tudo isso realmente vem enaltecer esse trabalho que é muito interessante. Se me permite um parênteses também, nós tivemos a semana passada, eu juntamente com a Alessandra, para falarmos sobre o receptivo relacionado à Copa do Mundo. E pela minha surpresa, talvez eles não vão conseguir acabar o Museu Portinari aqui em Brodowski, né? Então está fechado, diferente do que está acontecendo aqui em Batatais. Lá as pessoas não podem entrar, não podem visitar, não tem como conhecer, né, as particularidades diante de todo o trabalho que está acontecendo. E para nós aqui, nós temos esse prazer imenso de receber profissionais extremamente expressivos, né, no meio, e também possibilitar com que as pessoas possam adentrar e também se inteirar de todo o trabalho que está sendo realizado. Então isso é muito importante e gratificante para nós.